todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, estamos aí mais um dia na presença do Senhor, vivos, agraciados pela misericórdia do Senhor. Sabemos que o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele zela por nossas almas. E hoje estava orando pela manhã e o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Nós estaremos falando sobre deserto. Eu creio que Deus tem algo para falar contigo no meio desse processo, sua vida, as dificuldades que você tem passado, as facilidades no meio da adoração, do louvor, essa crise tomando as nações aí. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso. E eu quero meditar com vocês no livro de Mateus, no capítulo 4, o versículo 1, mas antes eu estarei lendo 3 versículos, a qual João, ele escreveu lá em sua primeira epístola, no capítulo de número 2, versículo 15, 16 e 17. Nós estaremos fazendo um paralelo nessas duas passagens e entender um pouquinho o que Jesus ele abriu mão e o que nós também podemos abrir mão. Diz assim, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 e 17, diz: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a sua concupiscência, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí a Bíblia nos diz no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1, os irmãos que puderem abrir lá, nós encontramos Jesus após ser batizado nas águas. Ele foi enviado ao deserto. No meio do deserto, passando-se os 40 dias, quase no final, pois a Bíblia diz assim no versículo 1, então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, um período prolongado, ele teve fome. E chegando a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. Então, o diabo ele utilizou a palavra para dizer para Jesus, para ele transformar aquelas pedras em pão. Com isso, tentando fazer com que Jesus cometesse um pecado diante de Deus, para que Jesus ele utilizasse da concupiscência da carne. Por quê? Porque são os prazeres, os desejos das coisas aqui terrenas. E quando nós falamos de deserto, quando olhamos na história, nós vemos que os filhos de Israel, que depois que ter passado mais de 400 anos no Egito, o Senhor disse para Moisés que iria libertar o povo e conduziu o povo no meio do deserto. Quando nós olhamos para um deserto, nós vemos o quê? Nós vemos, aos olhos humanos, impossíveis de se viver. Por quê? Porque lá tem animais, lá tem serpentes, lá tem seca, a seca é muito grande, é raro os oásis que se encontram no meio do deserto. De fato, que os filhos de Israel, eles chegaram a murmurar porque não tinha água para eles. Assim que eles atravessaram o Mar Vermelho, encontraram uma sequidão, eles começaram a murmurar. Por quê? Quando eles foram conduzidos a Mara, as águas que ali tinha era amarga, era impossível de se beber. Então, sem falar o calor escaldante e o frio que chega a quase zero, dependendo do deserto, a 0 grau. Então, você tem durante o dia um calor muito alto, extremo, 50 graus, e um frio
em extremo. Então a dificuldade para se viver no deserto é muito grande. E sem falar a privação de alimento. Então, nós vemos que os filhos de Israel passou um processo difícil, mas eles tinham do lado dele quem? O Senhor. E Deus, ele fez uma promessa que iria conduzir o povo, mas Deus precisava que os filhos de Israel, quando eles passassem no deserto, eles acabassem, eles abandonassem a concupiscência da carne, abandonassem a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Era esse o processo que eles estavam passando no deserto. Às vezes nós passamos por certos processos na vida por causa da concupiscência da carne, dos desejos, pelos prazeres dessa vida, pelos desejos, prazeres desse mundo, que nós não queremos abrir mão. A concupiscência dos olhos, aquilo que nós olhamos, aquilo que nós vemos, e os seus prazeres. Então, o que Deus quer? Deus quer que nós abandonamos isso. E Jesus, a primeira coisa que ele fez, ao ser batizado, ele se retirou ao deserto. E aí, logo em seguida, o diabo, sabendo que o homem, ele ao desejar algo, ele luta por aquele algo, o seu coração volta para aquele algo. E Jesus estava fragilizado, que às vezes nós estamos fragilizados em algumas coisas em nossa vida. Aí vem as ofertas do adversário, para que nós venhamos cair em concupiscência. Então ele utilizou o quê? A palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que não vem tentação humana que junto Deus não traga um escape. Aí vem o Espírito de Deus, abre o coração de Jesus e Jesus usa a palavra. Glória a Deus. Aí no versículo de número 4, Jesus diz, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então não importa a concupiscência da carne, a palavra de Deus, ela alimenta o homem. Não importa qual seja o desejo da nossa carne, a palavra do Senhor nos fortalece para conceder vida e vitória na vida dos seus filhos. Glória a Jesus. O versículo de número 5, então o diabo transportou a cidade santa. Em Lucas fala que há o templo a Jerusalém. E colocou-se sobre um pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-se-ão nas tuas mãos, para que nunca tropece alguma pedra. Olha aqui a soberba da vida. O que é soberba da vida? É a altivez. O homem achar que é o cara, que é autossuficiente. Ele queria que Jesus tomasse essa atitude. Às vezes o adversário, o diabo vem e nós ficamos numa situação em que nós queremos defender-nos de toda forma, nos justificar. Mas é Cristo que nos justifica. Aleluia. Tem aqueles que Jesus me dá 5 minutos, arregaça as mangas, quer sair pra porrada, quer discutir, quer brigar, quer xingar. Nossa guerra, nossa peleja não é terrena, ela é espiritual. No momento de dificuldade, no momento de crise, o crente tem que ir para o joelho. Aleluia. O deserto revela o caráter dos verdadeiros. Lá no meio do deserto, no meio da privação, no meio da dificuldade, é a sua confiança, tem que estar em Deus, não autossuficiente. Os filhos de Israel, quando estavam lá no meio do deserto, passando fome, olha para Moisés e diz, Moisés, olha, lá no Egito, esqueceram do chicote, lá no Egito, nós tínhamos os manjares, mas esqueceu do chicote, esqueceram das dificuldades. Aí eles se achavam que lá eles eram autossuficientes, e na verdade eles não eram. Então, não se engane. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Não podemos tentar a Deus. Temos que colocar Deus na frente de tudo. Se eu, pastor, colocar Deus na minha vida, na frente de toda a minha história, Ele vai realizar os seus milagres? Vai realizar. Não só vai realizar, como já realizou no mundo espiritual. Porque a Bíblia nos diz, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai, que já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Então nós somos uma bênção. Jesus
Ele já era dono do mundo, ele já era dono de tudo, porque ele era o Filho de Deus. Ele precisava cumprir tudo isso aqui, mas o diabo quis usar a soberba da vida por causa da fragilidade daquele momento. Nós temos que tomar cuidado. Se você está no meio do deserto, passando uma privação, passando um processo difícil, dentro do seu lar, no meio da sua parentela, lá na sua família, ou no trabalho, ou com a vizinhança, você serve a Deus, as outras pessoas não servem, não te entendem, entenda que Cristo, ele compreende a sua situação. Aleluia. Ele passou pelo deserto. Hoje nós poderíamos simplesmente falar, os filhos de Israel padeceram no meio do deserto. E Deus foi injusto com Israel. Deus foi injusto com Davi. Deus foi injusto com Elias, com homens que passaram pelo meio do deserto. Mas Deus não foi injusto, porque o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, também passou pelo deserto. Ele também adorou a Deus no meio do deserto. Ele também, no deserto, ele teve um particular com Deus, entendendo que o propósito é espiritual. É algo maior do que os olhos, do que o desejo, do que o meu coração. É maior, porque é o propósito de Deus por toda eternidade. Talvez 5 minutos de prazer, 5 minutos de decisões, uma decisão errada pode fazer com que a nossa eternidade com Deus seja comprometida, meu irmão. Seja comprometida, irmã. Então precisamos entender. O diabo, ele usou a palavra. Ele usou a arma chamada palavra. E olha, o Senhor disse, ele foi bem claro, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Aí lá no capítulo 10 de João, o que o Senhor Jesus disse? Que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Quem? Esses que usam a palavra de Deus para poder roubar a sua lã, para te abater na fé, para te destruir. Mas creia na palavra de Deus, aleluia, cuidai nela, ter a vida eterna. O caminho do céu é estreito. O arquiteto chamado Jesus Cristo, ele não alargou a porta. Precisamos passar pelo deserto, ou seja, ter uma experiência com Deus. O que é ter uma experiência com Deus? É aprender a ter dependência de Deus, é a confiar em Deus, é não murmurar diante das situações, é louvar a Deus independente dos processos que acontecerem. Os filhos de Israel estavam no meio do deserto, eles confiou em Deus, Deus foi lá, derrubou Balaque, destruiu Balaão, destruiu toda a parte que ficava aquém do Jordão, dando para Israel. Não era de Israel, não estava contado com a promessa de Israel, mas Deus foi lá e entregou para Rúben, para Manassés. Por quê? Para Gade. Por quê? Porque esses homens precipitaram e tentaram pegar Israel em fragilidade, tentar destruir a Israel, mas Deus foi lá e destruiu eles. Deus, ele te guarda e te livra no meio do deserto. Ele está contigo, pelejando e te dando vitória. Lembra que os filhos de Israel, que a Bíblia fala sobre os filhos de Israel, não é o mesmo Deus que nós cremos hoje, que as sandálias deles não perderam as sandálias. As roupas não envelheceram. O maná Deus mandou do céu. Deus fez brotar água da rocha. E na sua vida? Aleluia. Talvez você não perceba, mas você não entenda, mas Deus já está enviando recursos na sua vida, porque Ele é um Deus fiel e Ele cuida dos seus filhos. É promessa dEle. Lá no capítulo 6 de Mateus, depois vocês dão uma lida aí, como vocês estão em casa, lição de casa, nos diz que Deus, Ele provém, Ele supre a necessidade do passarinho, Ele foi lá e encheu os lírios de toda a glória, quanto mais aqueles que confiam em Deus. Lê lá, você vai ver, Ele cuida de você no meio do seu deserto. Então, a concupiscência da carne, os desejos da carne, nós temos que sacrificar em oração e em jejum, irmão. Para vencermos, temos que buscar a Deus, temos que orar, temos que buscar, temos que jejuar, temos que ler a palavra de Deus para vencer as batalhas do dia a dia. Você não pode chegar e confessar, eu sou um seguidor de Jesus, confesso. Se você não ora, se você não lê a palavra de Deus, não tira momentos de consagração diante de Deus, não se engane, precisamos
estudar a palavra de Deus. Amém. Aí sim podemos dizer, Jesus Cristo, eu te sirvo em verdade, eu te sirvo com adoração, com louvor, porque oramos conforme a Bíblia nos diz para orarmos. Orar com entendimento, ler com entendimento, jejuar com entendimento. E aí, à medida que nós crescemos em Cristo Jesus, o Senhor nos amadurece e nos fortalece. Mas o deserto é para termos intimidade, para conhecermos melhor os nossos limites e conhecer o Deus que nos ajuda em nossos limites. Aí vamos continuar aqui. Versículo de número 6, e disse o Senhor, disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dá ordem ao teu respeito, a tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Lembra dos filhos de Israel, eles tentaram a Deus por 10 vezes, e Deus olhou para Moisés e disse, este povo é obstinado, tem me tentado 10 vezes. Eu vou enviar o meu anjo, porque se eu andar no meio deles, eu destruo eles todinho. Então não devemos tentar a Deus. Lembra dos filhos de Israel, e morreram todos no meio do caminho. Apenas 2 almas, Caleb e Josué, porque confiou em Deus, esperou em Deus, no meio do deserto, no meio da afronta, no meio da dificuldade, passaram 40 anos confiando e esperando em Deus. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Fez com que Jesus olhasse tudo. Concupiscência dos olhos. Cuidado, irmãos, com o que você olha por aí. Às vezes o que acontece? A pessoa aceita Jesus Cristo como Salvador, vem para o Evangelho, está no processo de libertação. Aí é normal a pessoa, no início, ainda ficar caindo, levantando. O que não podemos fazer é permanecer no erro. Caiu, Jesus me fortalece. Aí jejum, ora. Precisamos orar, precisamos buscar a Deus para nos fortalecer. Porque a mente do cristão, o coração do cristão, do servidor de Cristo, tem que voltar voltado para o céu. Tem um ditado que diz aí que a mente vazia é a oficina do diabo. Provavelmente eles compararam esse ditado quando Jesus disse sobre uma pessoa que nunca aceitou ao Senhor como Salvador, está endemoniada, tem um demônio, de repente vem, ela aceita Jesus, é liberta daquele demônio, aí a pessoa não permanece firme na presença do Senhor, não busca a Deus, não ora, acaba deixando seu coração completamente vazio de Deus, aí aquele demônio que foi pelo meio dos desertos passear, encontrando esta casa vazia, ela volta, ela olha, encontrou vazio, volta, busca mais 7, o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Então precisamos encher o nosso coração e a nossa mente de coisas que nos edificam. Porque o apóstolo ele escreveu dizendo que tudo que tem edificação, nisso penseis. Precisamos meditar na palavra de Deus. Não podemos estar pensando, olhando as coisas do mundo e desejando, poxa, aquele carro é melhor do que o meu, aquela casa é melhor do que a minha. Não, precisamos agradecer a Deus. Falar, Senhor, olha, hoje eu estou aqui, Senhor, nesse barraquinho pequenininho, mas eu creio que o Senhor pode me abençoar com a mansão celestial. Mas enquanto eu estiver aqui na terra, o Senhor pode me ajudar. Eu vou falar uma coisa para você. Crente preguiçoso, pessoas que preguiçosas, elas vão passar a vida inteira na mesma situação. Mas aqueles que ousado, aqueles que creem no poder de Deus e vão à luta, Deus abençoa. Amém. Deus dá vitória.
Ver Davi, ver o que falar de Davi, o que falar de Josué, o que falar de Caleb, o que falar de Moisés, de José, grandes homens que viveram na história, mas eles pelejaram a peleja do Senhor, eles foram para a guerra, eles batalharam, eles conquistaram no nome do Senhor e alcançaram vitória. Então precisamos não desejar, não simplesmente desejar e olhar e querer aquilo para mim. Eu tenho que ir à luta e buscar aquilo que já é meu, que Deus me deu. A minha salvação. Porque é primordial buscar a salvação para mim, para minha família, para o meu lar. Você buscar para você, para sua família, para o seu lar. Porque, irmão, as mansões celestiais têm muito espaço vago. Tem muito, cabe toda a sua família. Nós não podemos desistir, devemos olhar. O mundo é bonito, é perfeito. A concupiscência dos olhos quer nos atrair às coisas daqui, que é momentânea e passageira. Mas o céu é perfeito. Aleluia. O céu é melhor. Aí o diabo querendo que Jesus olhasse para todas aquelas maravilhas, aquelas farras, quando ele está falando sobre o sistema do mundo, o sistema mundano, ele disse, tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Aí Jesus vai usar a palavra. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. Se você adorar e servir a Deus, esperar em Deus, Deus vai te dar o que é seu. Deus vai te dar um casamento abençoado. Se o seu casamento não é abençoado, Ele vai fazer o seu casamento ser uma bênção. Deus vai te dar filhos abençoados. E se seus filhos não forem uma bênção, Ele vai fazer com que seus filhos sejam uma bênção. Um trabalho abençoado. Se o seu trabalho não é abençoado, Ele vai fazer o seu trabalho ser abençoado. Se você não tem saúde, Ele cura e te dá uma saúde abençoada, porque o interesse maior de cuidar de filhos é do Pai. E o nosso Pai, Deus, Ele tem cuidado de você. No meio do seu deserto, entenda, não é para você se afastar de Deus, não. É para você se afastar do sistema mundano. É para você se afastar das concupiscências e ter uma particularidade com Deus. Ter um compromisso maior com Deus. Entender que todo o processo que você está passando é para um amadurecimento. Porque este mundo pode ser um deserto para o crente. Por quê? Nós estamos marchando para o céu. Você está marchando para o céu. E o que Deus tem reservado para você é maior, é melhor, é perfeito, é agradável. Jesus passou esse processo no meio do deserto, as dificuldades. No livro de Lucas, fala que lá no deserto onde que Jesus estava, tinha animais selvagens. Então, fora a fome grande, tinha animais selvagens, o calor durante o dia é grande, o frio é grande. Talvez você tenha sofrido perseguições, aflições, angústias, dia após dia. Vem luta após luta. Você acaba de sair de uma, digamos, você está passeando pelo meio do deserto. Está um frio escaldante. Você fala, nossa, que processo é esse? Aí vem o sol, você fala, oh, glória a Deus, que maravilha. Só que esse sol é escaldante. Aí, de repente, você olha e fala, poxa vida, e agora? Vou morrer. Porque ainda no sol escaldante, a água está muito quente. O processo parece que é um pior do que o outro. Mas, entenda, os filhos de Israel, o que Deus reservou para eles? Deus olhou e disse, não, se eu soltar esse povo no meio do deserto, no meio desse sol, de 50 graus, vai cair a metade pelo meio do caminho, aí lá se não cair todos. Vou enviar uma nuvem, já sei, vou mandar uma nuvem. Aí o Senhor manda um refrigério na sua vida. Deus manda a nuvem como refrigério para a sua vida. Aí no meio da noite, se eu deixar eles lá, pronto, as crianças, os animais vão se perder. Aí vem os animais noturnos, vai matar eles. Já sei, vou mandar uma coluna de fogo, vai protegê-los e vai guiá-los. Deus, no meio da sua escuridão, no meio da sua dificuldade, Ele te dá direção, Ele te dá entendimento, Ele te dá conforto, Ele consola a sua alma. Aí Deus disse, puxa vida, o povo vai morrer de fome. O que eu vou fazer? Já sei, vou dar o maná. A Bíblia diz que Jesus
É o pão vivo descido do céu. Ele é o seu alimento. Então o Espírito do Senhor, representado como a coluna de nuvem, ele te consola, te traz refrigério. Aleluia. De dia, ele te refrigera, te consola, te ajuda para que o sol escaldante não te mate. À noite, vem ele, te aquece o seu coração, a sua alma. Ele te abraça e te fortalece no meio da sua angústia, no meio da sua aflição, porque ele é Deus. Aí você olha e fala assim: Senhor, eu estou perdido, e agora o que eu faço, Senhor? Para onde eu vou? Vem o Espírito de Deus. Opa, eu estou aqui, ó. Glória a Jesus. Siga-me, que alcançar a vitória. Pois Jesus, lembra o que Jesus disse lá no livro de João? Que ele enviaria o Consolador. O Espírito Santo está com você aí, irmã. Está com você aí, irmão. Eu insisto novamente, o Espírito Santo está com você para te dar a vitória. Glória a Jesus. Olha, dentro do seu lar, no meio da sua parentela, aquela pessoa, a única pessoa que poderia te abraçar, que não tem te abraçado, não tem entendido a situação que deveria entender, vou te falar uma coisa: Deus é melhor. Aleluia. Deus é maior. Ele entende, compreende, ele entra dentro do seu lar, muda aquele coração para te dar vitória, porque ele cuida de você, porque ele te ama. O nosso Deus, ele é todo poderoso e fiel. Talvez você olhe e fale: Jesus, e agora? O que eu faço? O que eu vou comer? Igual aquela viúva, o que eu vou comer? Vou fazer um pequeno bolinho, vou morrer, eu e meu filho. Ele visita o teu celeiro e te dá a vitória. Aleluia. Porque ele cuida de você no meio do seu deserto. Oh, não importa a situação. Todas as pessoas te abandonaram. Todo mundo deu as costas. Você se encontra sozinha. Você se encontra sozinho. Deus está com você aí. Glória. Deus está com você. Lembra o que o Senhor disse para o profeta? Ele disse: olha, eu estou com vocês enquanto vocês estiverem comigo. Mas se vocês não estiverem comigo, eu não estarei com você. Então, se você estiver em Cristo, e Cristo em você, Ele está com você. Porque Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Então você não está sozinho. Eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para fazer na sua vida, realizar muitos milagres, mas eu preciso que você entenda. Eu preciso que você coloque a mão no seu coração aí e diz: coração, se fortaleça. Coração, aguenta aí, porque nós iremos contemplar a grandeza na Kamandarra Submucomonderrécia que Deus vai fazer. Olha, você, depois que Deus realizar todos os seus milagres, suas maravilhas na sua vida, você vai escolher um hino, se é que você já não escolheu, aí você vai dizer: por onde eu passar, eu vou louvar este hino, para mostrar o que Deus fez na minha vida, que Ele é grande e Ele é fiel. Confie em Deus, irmão. Descansa no Senhor. O deserto não é para te matar. Deserto mata murmuradores. Deserto mata idólatras. Deserto mata quem se prostitui e quem não se arrepende do mal. Mas aqueles que confiam, esperam em Deus, sobe monte, desce monte. Aqueles que lê a palavra, que estuda, confia e espera, ai do diabo que tem lutado contra os ungidos do Senhor. Deus coloca por terra para dar vitória, porque Jesus já subjugou o mundo espiritual e Ele é com você, Ele é na sua vida. Eu quero orar por você e logo após a nossa irmã diaconisa Elisete vai estar louvando ao Senhor com o hino. Medita na letra desse hino, medita nessa palavra, se fortaleça, se enche de Deus. Estamos juntos, estamos orando, buscando a Deus todos os dias, incessantemente, para que nós venhamos congregar-nos pessoalmente, buscarmos a Deus junto, porque nós somos seres sociais, como seres sociais, não podemos estar no meio desse deserto sozinho, precisamos sentir, nos associar com as pessoas. Algo virtual não é tão aconchegante, o olho no olho ainda é a melhor forma, e eu creio que Deus vai nos perdoar,
perdoar a humanidade, perdoar as nações, nos ajudar, nos fortalecer, nos encher de graça. Eu rogo a Deus todos os dias para que as nossas famílias na fé, a família dos nossos irmãos na fé não sejam atingidos, para que as nações não venham a sofrer tanto, para que a grandeza de Deus seja reconhecida pelos homens, para que juntos possamos adorar, trabalharmos juntos, buscarmos a Deus juntos, adorarmos, ouvirmos a palavra de Deus juntos, em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Pai esta pessoa que está dentro do seu lar, que está, ó Pai, na rua, que está onde ela estiver, no carro. Vá de encontro, Senhor. Ajuda este irmão, ajuda esta irmã, ajuda este moço, essa moça. Fortalece, mostra a tua grandeza, Senhor. Pai, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo está brevemente estará vindo buscar a igreja. Mas cremos, ó Pai, que enquanto estivermos aqui no meio das aflições, Ele estará conosco, Senhor, em espírito e em verdade. Por isso eu te peço, vá de encontro a esta irmã, a este irmão, ó Pai. Mostra a tua grandeza, ajuda, Senhor. Acende, Senhor, como lâmpada. Acende, Senhor, o coração, a chama do coração desta pessoa. O coração dessa pessoa possa acender com a chama do teu Espírito Santo, Senhor. Pai, esse que está no meio de um processo difícil, venha, Senhor, fortalecer, confortar, ajudar, meu Deus. Venha fortalecer a tua igreja, abençoar o teu filho. Que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pela graça da tua palavra, pelas bênçãos do céu, abençoa os teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, vá de encontro, Pai. Enche da tua graça, pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Que Cristo Jesus vos abençoe, você e seu lar, a sua família.